Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, está acontecendo bem na nossa frente, mas que muitas vezes passa despercebido. É a tal da adultização infantil. Basicamente, é uma mudança silenciosa que está reescrevendo as regras do que é ser criança hoje em dia. E essa frase, que vem do material que a gente está analisando, resume a coisa toda de um jeito bem forte, né? A infância, que a gente imagina como um lugar seguro, de brincadeira, de descoberta, está sofrendo uma pressão enorme. Mas o que isso quer dizer na prática? Vamos descobrir. Bom, então vamos lá. O que é, afinal, essa tal de adultização infantil? Pensa assim, é como se a gente estivesse pedindo para uma criança pular vários degraus de uma escada de uma vez só. É aquela expectativa de que elas se comportem como mini-adultos, sabe? E aqui tem um ponto importante. Não estamos falando de ensinar responsabilidades normais para a idade, como arrumar o próprio quarto, não. A gente está falando de um peso, de preocupações do mundo adulto que ela simplesmente não tem estrutura emocional para aguentar. Certo. Agora a gente vai entrar nos efeitos bem práticos dessa pressão toda. Porque é bom deixar claro, isso não é algo sem consequências. Pelo contrário, os impactos são bem reais e dá para medir. E olha que interessante, todos esses pontos estão ligados. É uma coisa puxando a outra. A pressão para ter um bom desempenho causa um cansaço mental gigante. E esse cansaço, claro, atrapalha a criança a criar amizades, a se conectar de verdade. E o mais sério, a ciência já mostra. Forçar a barra cedo demais atrapalha o desenvolvimento do cérebro. Sabe o córtex pré-frontal? É tipo o chefe do nosso cérebro, que cuida das emoções, do planejamento. Pois é, essa parte fica prejudicada. É um verdadeiro efeito dominó e um bem perigoso. E, gente, isso não é só teoria, não. Os números mostram. Dá uma olhada nisso. O índice de estresse crônico em crianças de 6 a 12 anos simplesmente dobrou nos últimos 20 anos. Dobrou. Não é um aumentozinho qualquer. A gente está falando de uma explosão de um problema que mal existia nessa idade. Isso mostra que tem algo grande acontecendo, algo no sistema. E agora a história fica ainda mais complexa, quase um paradoxo. A gente vai ver como uma lei que foi criada com a melhor das intenções para proteger as crianças pode, sem querer, acabar jogando mais lenha nessa fogueira. Então vamos falar da Lei Felca. A ideia por trás dela é ótima, não tem nem o que discutir. O objetivo era criar uma rede de proteção, garantir que toda criança tivesse direito à educação, segurança, dignidade, tudo aquilo que é fundamental. A intenção era, e é, nobre. Só que é aí que entra o paradoxo. Uma coisa é a lei no papel, outra é como ela funciona no dia a dia. A crítica que se faz é que a aplicação dela pode ser muito burocrática, muito rígida. Por exemplo, para provar que uma escola é um ambiente seguro, ela pode acabar criando um monte de regras e avaliações que engessam a rotina. E o que acontece? A boa intenção de proteger vira mais pressão. No fim das contas, a lei quer cuidar, mas na prática pode acabar cobrando uma postura de adulto de quem ainda é criança. E de novo, isso não é só achismo. Olha só o que os próprios professores dizem. Quase 70% deles se sentem pressionados a aplicar atividades que eles sabem que são pesadas demais para a maturidade emocional dos alunos. Ou seja, quem está lá na sala de aula, no dia a dia, está sentindo na pele essa distância entre o que a lei queria fazer e o que ela está causando na prática. Ok, mas vamos dar um passo para trás agora, dar um zoom out. O problema não é só uma lei. Na verdade, existem várias outras forças na nossa sociedade, na nossa cultura, que empurram as crianças nessa direção. Uma delas, claro, é a tecnologia. Pensa nisso. Mais da metade das crianças, mais de 60%, tem acesso todo dia a conteúdos nas telas que não são para a idade delas. Elas acabam vendo de tudo. Problemas de adulto, conversas complexas, jeitos de agir, e tudo isso sem ter a menor condição de entender ou processar aquilo emocionalmente. E aí acontece uma troca perigosa. Enquanto o tempo de tela sobe, o tempo de brincar despenca. Esse gráfico aqui é chocante. Ele mostra que o tempo para brincadeira na escola caiu 42% depois que entraram novas regras focadas em desempenho. O brincar livre, que é fundamental para a criança aprender a lidar com o mundo, está sendo literalmente espremido para fora da agenda. E por baixo de tudo isso tem a nossa cultura, né? Aquela ideia de que a criança é um projeto, um adulto em treinamento, aquela competição maluca na escola, nos esportes, a cobrança por resultados o tempo todo. Isso tudo cria um clima em que ser criança não é mais sobre descobrir o mundo, é sobre se preparar para o futuro, o tempo todo. Beleza? O cenário é complicado. Mas então, o que a gente faz? A boa notícia é que existem saídas. A parte final da nossa análise é justamente sobre isso.
como a gente pode começar a virar esse jogo e resgatar a essência da infância. E o mais importante é entender que a solução não é criar mais regras, mais controle. Não mesmo. A chave é uma mudança de mentalidade. É a gente voltar para o básico, sabe? Entendeu o que de verdade ajuda uma criança a crescer forte e saudável para a vida. E as fontes que a gente estudou sugerem 3 caminhos bem claros. Primeiro, valorizar o brincar. E não é ver a brincadeira como um bônus, um luxo. É entender que brincar é tão necessário quanto comer e dormir. Segundo, escuta ativa, que é basicamente parar e ouvir de verdade o que a criança está sentindo, sem julgar, sem dar lição de moral o tempo todo. E terceiro, fortalecer a comunidade. Porque, no fundo, cuidar de uma criança não é tarefa só dos pais. É da escola, dos vizinhos, da sociedade toda. E, para fechar, fica essa pergunta que eu acho que amarra tudo o que a gente conversou aqui. Na nossa ânsia de preparar as crianças para o futuro, será que a gente não está, na verdade, roubando o presente delas? Fica aí a reflexão.